Oi, gente. Eu vou começar por aqui a nossa parte do treinamento para a construção de dados, tá? Com estatística, né? Voltado para notas dos alunos, especificamente aqui do curso integrado. Então, eu já montei aqui uma prévia, né, de uma apresentação e uma das coisas que a gente costuma apresentar, por exemplo, né, uma coisa que chama a atenção é o top, né, dos 10 alunos, por exemplo, com as melhores médias da N3. Então, como é que a gente faz isso? Entre outras coisas, tá? A gente vai avaliar aqui os alunos com as piores notas, a gente vai contar quantos alunos têm acima e abaixo da média, a foto do aluno com determinada nota média. Vamos também analisar as disciplinas propedêuticas da base técnica e fazer um hate map também. Então, do começo, para ter um gráfico, tá, sobre esses alunos com as melhores médias, a gente volta aqui na planilha, ok? Essa planilha tem um dado aqui do nome completo, curso, turma, o tipo de disciplina, nome da disciplina e as respectivas notas. Os alunos que eu adicionei aqui são todos fictícios, tá? Então não tem problema mostrar aqui para vocês nesse primeiro momento. Então a gente vai conhecer agora a construção de uma tabela dinâmica. Selecionei toda a tabela com as notas que precisa. Você vem aqui no menu Inserir, Tabela Dinâmica, numa nova página. A tabela está feita. E aí nós temos linhas, colunas e valores, tudo vazio. Vou ignorar a sugestão e a gente vai preencher como a gente quer. O que eu quero nessa tabela? Que nas linhas tenha o nome completo, o nome do aluno. E nas colunas, por exemplo, olha, se eu estou interessado só na N3, eu vou adicionar como valor apenas média N3. Pronto, já está preenchido. Percebe que ele está dando o valor total, ele está somando as notas. Eu não quero soma, eu quero a média. Então você vem aqui em resumir por average. Então você acabou de selecionar por média. Tem muitas casas decimais, então eu seleciono a coluna e venho nessa opção para diminuir o número de casas decimais. Eu aperto várias vezes até ter uma casa decimal só. Tem um erro numa fórmula aqui, tá? Uma média que ele dividiu por zero, porque não tinha nada de informação. Então eu posso omitir essa linha se eu adicionar um filtro. O filtro pode ser nome completo. Eu vou deixar aqui todos na lista, exceto células que estão em branco. Ok? Então lá já sumiu. Pronto, agora que eu tenho as médias, percebo que está em ordem alfabética. Eu não quero ordem alfabética. O que eu quero, na verdade, é ordem da maior para a menor média. Então a gente volta na configuração da tabela dinâmica. Como eu já tinha fechado, se eu quiser exibir novamente, eu venho aqui no canto inferior, no menu Editar. Então vai exibir novamente a configuração da tabela, o editor, né? E aí você vai agora ir no nome completo e ao invés de ser crescente, por ordem alfabética, né, pelo nome do aluno, eu vou colocar pela média da N3. E eu vou colocar em ordem decrescente, da maior para menor. Então pronto, a maior média foi 8,8 da aluna fictícia Maria Josi Castro. Se eu quiser agora montar um gráfico, eu seleciono as 10 primeiras linhas e vou no menu Inserir Gráfico. Por padrão, ele mostrou para mim um gráfico de colunas. Na verdade, eu quero um gráfico de linhas. Então eu venho aqui no editor de gráficos, na aba Configuração. Em gráfico de colunas, eu seleciono um gráfico de linhas. Tá um tanto estranho aqui, porque ele está mostrando as notas comparando com vários alunos, e não é exatamente isso que eu quero. Na verdade, eu queria era mostrar por aluno. E eu queria também ter um comparativo para cada aluno, se melhorou ou piorou em relação à média da N1 ou da N2. Então eu vou cancelar isso, deleto esse gráfico. E para saber se ele melhorou ou piorou, eu vou ter que adicionar na minha tabela a média da N1 e da N2. Então eu vou no editor, adiciono valores, N1, vou colocar a média e também a N2. Eu vou adicionar valores N2. E também está a soma, eu vou colocar como média. Não, aqui não é conte. Média. Foi.
Agora perceba que tá a N3, depois a N1 e a N2. Está meio fora de ordem. Eu posso mudar a ordem não mexendo aqui na tabela, tá? Não faço nada aqui. Tudo eu tenho que mexer aqui no editor de tabela dinâmica. Então eu vou pegar a N3, que está no começo, clico e arrasto para cá. Foi? Eu coloquei no meio, então ela deletou. Tá? Então eu deveria ter arrastado um pouquinho mais para baixo. Vamos adicionar novamente. N2. Eu vou deslocar a N2 para trás. Aqui. Depois da N1. Parece que eu deletei mais um também. Eu vou fechar e adicionar os três normalmente agora. N1, N2 e N3. Pronto. Conferir os três aparece na tabela. Seleciona aqui Average nos três. Pronto. E vamos aqui diminuir as casas decimais. Pronto, aumenta aqui. Ok, agora sim, eu tenho o que eu preciso. Eu quero saber se na N3 o aluno melhorou ou piorou. Vamos selecionar as três médias, seleciona os 10 primeiros alunos, vamos no menu Inserir, Gráfico, e vamos mudar o gráfico para linhas. Pronto. Ele ainda não está mostrando do jeito que eu quero, ele está mostrando as três médias entre os alunos. Então, como eu quero mostrar, na verdade, para cada aluno se ele melhorou ou piorou, então a gente vem aqui, alternar linhas barra colunas. Ok. Aqui a galera teve uma piora em relação à média da N2. Eu vou novamente conferir se a ordem está sendo alfabética ou está sendo a ordem da média da N3. Pode ser que na hora que eu tirei e adicionei novamente, ele não tenha salvo isso. Então vamos lá. Vamos editar. E eu vou ordenar por ordem decrescente, de acordo não com o nome completo, mas de acordo com a média da N3. Agora sim. Pronto. Aqui está da maior para menor média da N3. E isso já está representado aqui no gráfico. Ok. Então a Josi aqui está liderando o ranking com as melhores médias. Muito bem. Bom, o próximo passo agora que a gente vai fazer é os piores alunos, né? Pelo menos as piores médias da N3. Eu posso renomear isso para ficar mais fácil de identificar. Vou colocar top mais aqui. E para fazer as piores médias da N3, eu vou duplicar essa página. Dupliquei a página. Vamos renomear para top menos. Ok. E agora eu vou editar a tabela dinâmica, ir aqui em linhas, onde tem nome completo, vou colocar em ordem crescente, ordenar de acordo com a média da N3. Ok. E o gráfico já atualizou. Como ele já está selecionado as 10 primeiras linhas, então aqui a Carolina, Eduarda, Regina, essas aqui pioraram, né? Tem as piores médias da N3. E o que a gente pode ver é que elas pioraram muito, né, em relação à N1 e à N2. Então foi uma situação dessa última avaliação. Ok? Então se eu quiser adicionar já, né, os primeiros gráficos aqui, vamos copiar com Ctrl C e a gente pode colar com Ctrl V. E aí tem duas opções para colagem, tá, gente? Eu posso colar desvinculado ou eu posso colar vinculado, né, ligado à planilha. Eu vou preferir essa primeira opção, porque se tiver alguma alteração na planilha, o gráfico também vai se atualizar, bastando eu clicar nesse botão atualizar. Atualizou. Ó, só clicar nesse símbolo, ele vai atualizar. Se não aparecer o símbolo é porque já está atualizado. Então vamos para a segunda. Stop menos, né, as notas mais baixas dessa etapa. Também cola vinculado. E está feito. Bom, o próximo agora vai ser a contagem dos alunos com notas acima ou abaixo da média. Então vamos voltar na nossa planilha.
E eu vou criar mais uma tabela dinâmica agora. Tá? Eu posso inclusive fazer uma cópia dessa, né, já que tem uma média dos 3. Então eu venho aqui, duplico. Não vou precisar mais desse gráfico. Aqui eu posso chamar de médias. E nesse caso eu vou apenas fazer a contagem. Eu posso colocar se eu quiser, né? Eu acho que eu até prefiro deixar na ordem alfabética, porque eu vou precisar dessa ordem alfabética para outra coisa. Então eu não vou mexer nada aqui na planilha, né? Eu tenho que usar o editor de tabela dinâmica. Então vamos colocar aqui em ordem crescente, de acordo com o nome completo do aluno. Pronto. E agora, para saber aqui a questão das médias, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero saber quantidade de alunos com nota menor que 6, quantidade de alunos com média entre 6 e 8, ok, 6 maior que x e menor que 8. E as notas que for aqui é menor que 6, né? E a que for maior que 8. Isso para N1, para N2 e para N3. Eu vou realçar aqui a grade para facilitar a visualização dos dados. Pronto. Para fazer essa contagem, a gente vai utilizar a fórmula C, tá? Count.C. Então, igual a count.C, ou seja, eu vou contar o número de células preenchidas se atender a um determinado critério. Em qual intervalo de células eu vou contar? Vou contar aqui no intervalo da coluna B. Então, B2.B, vai pegar a coluna inteira, ponto e vírgula, e eu vou colocar em aspas duplas, dentro da aspa dupla, o critério que eu quero, que é menor que 6. Fecha parênteses depois da aspa dupla e Enter. 0. Então, nós temos 0 alunos com notas inferior a 6. Se eu clicar aqui e arrastar, eu vou ter também, tá, para N2 e para N3. Se eu der 2 cliques, eu posso saber qual foi a coluna que ele selecionou. É sempre bom verificar se eu não estou copiando uma coluna errada. Para fazer as notas maior que 8, eu vou copiar a mesma fórmula. Ctrl C aqui, Ctrl V. E eu vou apenas substituir aqui no editor de fórmula de menor que 6 para maior que 8. Dou um Enter. Duas pessoas, né, na N1 com nota maior que 8. Vou clicar e arrastar. Aqui, né, nessa coluna 2 da nota N2 eu tenho um total de 9 pessoas. E aqui na N3 eu tenho 2 pessoas com média acima de 8. Agora, para contar o número de alunos com notas entre 6 e 8. A fórmula é um pouquinho diferente, vai ser igual a count.cs no plural, porque eu vou usar mais de um critério. No caso, eu vou selecionar a minha coluna, meu intervalo de dados, e eu vou colocar o primeiro critério como sendo maior ou igual a 6. Tá? Abre aqui aspa dupla, maior, igual a 6. Ponto e vírgula. E o meu segundo critério eu tenho que selecionar novamente, tá? Ou digitar B2.B, B2.B, ponto e vírgula. Aqui tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo. Aspa dupla e menor ou igual a 8, se eu quiser contar dessa forma. Fecha aspa dupla, fecha parênteses, e aqui retornou 32 alunos com esse critério de notas entre 6 e 8. Vou clicar e arrastar, e aí nós temos 25 alunos nessa situação na etapa N2 e apenas 10 alunos nessa condição na etapa N3. Então, feito isso, eu posso construir um gráfico também. Nesse caso é mais apropriado um gráfico de colunas. E aí quando eu quero colunas, ele faz linhas. Então, a gente vem aqui no editor, na configuração, vamos substituir isso aqui para colunas. Gráfico de colunas.
Eu posso mudar a cor, se eu quiser também, posso mudar o título, né? Se eu clicar em cima, posso colocar aqui número de alunos por intervalo de notas. Posso centralizar se eu preferir, deixar negrito, etc. Eu posso editar também a cor, né, da barra. Eu vou deixar a N1, que está em azul. As etapas que já foram eu vou deixar em tons de cinza. Então N1 eu vou deixar um cinza mais clarinho, mas com uma linha para a gente visualizar bem. Na etapa N2, volta aqui, vamos deixar um preenchimento, um cinza um pouco mais escuro, também com uma linha. Aqui não foi para todos, né? Vamos ver aqui, voltando para a personalização, vamos preencher toda a série, tá? A série N1 por inteiro vai ser um cinza mais claro. Foi. Com uma linha escura. Toda a série N2 vai ser um cinza um pouco mais escuro, também com uma linha de preenchimento. E a etapa N3, vamos deixar aqui numa coloração azul, um azul de intensidade média, também com uma linha de contorno. Ok? Pronto, dá para ter uma noção agora da situação da quantidade de alunos com nota acima, abaixo. Então vamos colar aqui na nossa apresentação, vinculando a planilha também. E aqui dá para ter uma noção do quantitativo, tá? De alunos com notas mais baixas, né, e com notas mais altas em relação às 3 avaliações que tivemos até o momento. Para o próximo slide, nós vamos agora trabalhar com fotos. Então essas fotos vai ser a parte mais demorada da nossa apresentação, né? E eu vou fazer apenas uma parte e deixar para vocês fazerem o restante. Então, para fazer isso, eu vou deixar na primeira célula um espaço para a foto, um espaço para o nome, um espaço para a nota, né, da média N1, N2 e N3. Aqui eu vou deixar um espaço um pouco maior. E aqui eu posso inserir uma foto, tá, tirado diretamente do Drive ou do computador. Então você vem no menu Inserir, Imagem, e você vai inserir na célula, a primeira opção. Eu posso procurar no Drive, fotos recentes, por exemplo, a Alice. É um exemplo. E isso eu vou ter que fazer com cada um dos alunos. Para apresentar no slide, cabem facilmente 4 alunos por linha, por slide. E o que acontece é que nome N1, N2 e N3 aqui está na vertical, enquanto aqui na minha tabela de médias, isso está na horizontal. Eu tenho nome, eu tenho média N1, N2 e N3. Então, para eu copiar isso, tá, e essas 4 primeiras pessoas, eu vou transpor. Então, eu vou colocar no espaço dedicado aqui ao nome e a fórmula igual, transpor, abre parênteses. Eu posso ir aqui na planilha anterior das médias e selecionar os 4 primeiros nomes, também com as suas respectivas notas. Fecha parênteses, ele já preencheu aqui automaticamente, tá, essas pessoas. Então a brincadeira é essa. Eu vou copiar aqui e colar embaixo. Então o espaço da foto eu vou aumentar um pouco. Eu não vou colar, vou apenas mostrar como é que faz isso. Igual, transpor, abre parênteses, seleciona as próximas 4, fecha parênteses, copiou. Então essas 8 primeiras pessoas cabem em um slide como esse. Para fazer a edição das notas, eu gosto de centralizar isso. Vamos na opção de centralizar o texto. Aqui também. Então, se eu segurar o Ctrl, eu posso selecionar mais linhas. Então, vamos centralizar todo mundo. E para essas notas que já estão centralizadas aqui, a gente vai mudar a cor de acordo com a nota. Para isso, a gente vai usar a função
formatar, formatação condicional. Então, para isso, vamos criar uma regra onde a célula vai estar pintada de vermelho claro se atender a uma certa condição. A condição que eu vou criar aqui vai ser nota menor que 6. Então, vamos selecionar condição menor que e o valor 6. Então, ele já preencheu, ele já identificou as notas menores que 6. Isso facilita muito na identificação durante uma apresentação. Concluir. Eu posso criar uma outra regra, se eu quiser também, que é pintar de azul as notas que forem maior que 8. Ou maior ou igual a 8. São notas boas. Maior ou igual a 8. Pinta de azul. Ok. Pintou algumas também. O restante tá branco, eu posso deixar em amarelo, se eu preferir também. Pinta de amarelo se o intervalo estiver entre... Está entre 6 e 7,99. São os alunos que estão com notas na média, mas a gente precisa ficar atento. Pronto, as 3 regras foram adicionadas a essas linhas. E isso já pode ser copiado e colado lá na minha apresentação. Então, quando eu faço isso, eu vou linkar também com a planilha. E ele cola, mudando um pouco a formatação. Aí eu vou ter o trabalho agora de arrastar isso para caber dentro do slide. Arrastar mais um pouco aqui. Eu acho que coube no slide. Pronto. Vou tirar até uma caixa de texto aqui que eu deveria ter tirado. Mas a foto vai cobrir aqui qualquer coisa. Então percebam que a foto não foi adicionada. Então a gente vai ter que adicionar posteriormente isso. Vou tirar isso. Aí eu vou ter o trabalho de redimensionar essa tabela para caber no slide. E também a foto, eu vou ter o trabalho de copiar uma por uma e colar na minha apresentação. E como ela não cola dentro da célula, é sempre sobre a célula, eu vou ter que redimensionar. Se eu quiser padronizar esse redimensionamento, eu vou aqui no botão direito e a gente vai procurar por opção de formatação. Eu vou em tamanho, se eu quiser padronizar a largura 5 e a altura 5,5, eu posso padronizar dessa forma. Como eu estou vendo que não vai caber, vai ser 4 por 4,5. Sempre separando por ponto. Ainda ficou meio grande, então vamos colocar 3 de largura por 3,5. 3,4. Enfim, vamos tentar ver um tamanho que caiba aqui. Vai ser 1,8 e 2,13 nesse caso. Lembrando que eu não vou usar a vírgula, é sempre ponto, tá? Se eu usar a vírgula, ele não vai entender. Ele vai entender nesse caso como ponto. Aí a gente copia e nas próximas fotos, tá? Quando for copiar e colar, eu vou usar essa mesma proporção aqui de tamanho. Ok. Essa parte aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. O próximo agora é a análise das disciplinas. A gente vai fazer um box plot com isso. Aqui vamos renomear para fotos. Ok. Esse é um trabalho que eu só fiz apenas o primeiro slide. Para fazer o segundo slide eu posso usar a continuação aqui da minha planilha. Seria igual transpor. Eu pegaria aqui a continuação, os próximos 4. Eu posso dar um sombreamento se eu quiser, tá? Para destacar um pouco melhor. E aí percebem que... Vou tirar isso. Copiou, colou e já foi com a formatação aqui, tá? Das notas. Os nomes estão cortados. Como é que a gente ajeita isso? Seleciona a linha e a gente vem aqui em ajuste de texto. Aqui para um texto que aumente o espaço das linhas. E eu também gosto de deixar o texto sempre voltado para cima, para ficar mais próximo da foto. Então você vem aqui na seta, apontando para cima. Pronto. Alinhou.
para a parte superior. E também vamos centralizar isso. Texto centralizado. Assim fica melhor. Aí fazer o mesmo com todas os demais alunos. Isso deve produzir para a gente uns 4 ou 5 slides. Em média são 30 alunos. Então agora indo para o boxplot das disciplinas. Então a gente vai agora inserir uma nova tabela dinâmica. Vamos aqui, já está tudo selecionado. Vamos inserir tabela dinâmica numa nova página. Pronto. Tabela dinâmica foi inserida. E agora a gente vai adicionar nas linhas o nome do aluno. Ok. E nas colunas, vamos novamente adicionar as médias. Né? Mas nesse caso eu só vou adicionar da N3, que é o que eu estou interessado em avaliar. Então nesse caso eu vou colocar nas colunas as disciplinas. Então agora a gente tem a disciplina nas colunas e abaixo aqui os valores. Eu vou colocar apenas a média N3. Pronto. Vamos visualizar como é que ficou. Então eu tenho várias, né, disciplinas cursadas. São muitas, é uma tabela bastante grande. E para fazer um boxplot, né, fazer um gráfico como esse, eu pensei em fazer isso em duas partes. Uma parte com as disciplinas propedêuticas e outra parte com as disciplinas específicas. Tá? Arrastando esse gráfico para cá, mais para o canto. Então, para reduzir o tamanho desse gráfico, a gente vai editar novamente e eu vou adicionar um filtro. O primeiro filtro é o do nome completo, para a gente retirar aquela linha que está no espaço em branco. O segundo filtro vai ser pelo tipo de disciplina. Eu quero analisar apenas as disciplinas que são propedêuticas. Ok. Então, aqui está apenas artes, biologia, educação física, etc. Para fazer um boxplot, para saber a variação de todas as notas de artes, biologia e demais, eu preciso calcular alguns valores, como a nota mínima, a nota do primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e a nota máxima. Aqui. Vou descer um pouco, porque eu preciso repetir aqui os nomes das disciplinas. Aqui vai tudo menos o total geral. Foi. Então, para calcular a nota mínima, a fórmula é essa, igual a mínimo, abre parênteses, e seleciono o intervalo que eu quero calcular. O intervalo é esse. Pronto. Menor nota em artes foi 2. Se eu quiser calcular com as demais disciplinas, é só clicar no canto inferior e arrastar. Pronto. Menor nota foi em 2, em biologia foi 0. Vamos adicionar uma grade para visualizar isso melhor. Agora para calcular, eu coloquei mínimo 2 vezes aqui. Então, o que eu faço? Eu vou tirar essa linha. Vamos calcular o primeiro quartil. A fórmula é igual quartile.inc, o valor mais próximo de um quartil. Seleciono o mesmo intervalo de células, fecha parênteses. Aqui deu erro. Por que deu erro? Porque a fórmula está incompleta. Eu coloquei igual quartile inc, um intervalo, mas eu não especifiquei se eu estou fazendo o primeiro ou o terceiro quartil. Como é o primeiro quartil, depois do intervalo, ponto e vírgula 1. Fecha parênteses, enter. Aqui o valor foi 4. Vou clicar e arrastar para calcular os demais. Até química. Química é a última? É. Para calcular a mediana, a fórmula é essa, igual a med, não confundir com média. Seleciono o mesmo intervalo. Fecha parênteses, enter. Não vou calcular com as demais. Pronto. Clica e arrasta para a esquerda até chegar em química.
Para calcular o terceiro quartil, eu copio a fórmula do primeiro quartil e colo. E venho aqui no editor de fórmulas, só vou mudar o valor de 1 para 3. Então aqui a nota do terceiro quartil foi 9. Vou clicar e arrastar até a disciplina de Química. Foi. E a nota máxima, a fórmula é igual a máximo, abre parênteses, o mesmo intervalo de células, o total geral não entra, claro. Até aqui. Nota máxima foi 10 em artes e vamos calcular as demais. Até química. Nota máxima foi 10. Agora sim eu tenho o que preciso para fazer o meu box plot. Seleciono a minha tabela, vou no menu Inserir, Gráfico. Ele fez um gráfico de colunas. Eu vou em Selecionar e vou num dos últimos gráficos aqui, chamado de Candlestick. Selecionei. Vocês podem ver aí o gráfico montado. O que a gente faz com ele agora? Eu vou fechar isso. E aqui ele está mostrando mínimo um quartil, mediano, quartil máximo. Acho que ele não entendeu bem o que era para fazer. Então vamos tentar editar ele. Vamos em configuração, tentar alternar linhas por colunas. Agora sim ele está me dando o gráfico de artes, biologia, educação física, etc. Ok. Gráfico montado. Vamos copiar e jogar para a nossa apresentação. Boxplot das propedêuticas, sempre fazendo um link com a planilha. Está montado agora, vamos fazer a mesma coisa com as disciplinas específicas, né, da base técnica. Como isso aqui é das propedêuticas, eu vou renomear para disciplinas propedêuticas e vou apenas copiar, né, duplicar essa página. O gráfico já está montado, eu vou aqui editar minha planilha, minha tabela dinâmica, e vou no filtro. Aqui na opção de filtro, eu venho em base técnica e vou desmarcar a propedêutica. Vou dar um OK e vamos ver se o gráfico entendeu. Entendeu, mas ele continuou tentando fazer inglês, português, porque estava selecionado antes. Mas ele fez aqui artes, biologia, o que é isso, né? Então, na dúvida, eu vou deletar isso. Artes e biologia como base técnica? Não. Base técnica é essa daqui. Aqui eu fui copiar, colar, mas eu não colei vinculado. Pronto, era só até aqui. Deleta as demais. Até qualidade da água, uso e reuso. Foi a última disciplina da base técnica. Seleciona. E vamos fazer um novo gráfico. Inserir gráfico. Não é um gráfico de colunas empilhadas, nada disso. É um candlestick. Tá feito. Mais uma vez ele está marcando aqui mínimo primeiro quartil, não é isso que eu quero. Então a gente vem aqui embaixo, ó, alternar linhas barra colunas. Agora sim. Ele está me dando soma de média N3, é isso mesmo que ele está fazendo? Não, ele está me dando o valor da média. Então tá ok. Esse soma seria só esse total aqui, por isso que ele chamou de soma. Então eu posso renomear isso. Média N3. Ok. Copia, vai para a apresentação. Sempre vinculando à planilha. Pronto. Nossa apresentação já está quase no final. Faltando agora somente o heatmap, que é a comparação, né, das notas, o mapa térmico da disciplina em relação aos alunos. Vamos renomear isso para disciplina específica. Pronto. E agora, para fazer o nosso heatmap, vamos voltar para a nossa apresentação, né, das notas.
Vamos inserir tabela dinâmica. Voltando aqui para a planilha. E agora, para mostrar, né, no heatmap as disciplinas e os alunos, a gente vai inverter. Eu quero que nas linhas tenham as disciplinas e nas colunas o nome completo dos alunos. Porque assim eu vou ter uma tabela mais larga do que comprida. Então, e fica melhor na projeção isso. Vamos adicionar o nosso filtro do nome completo para retirar a primeira linha. Vamos adicionar os valores nessa tabela, que é a média da N3. Ok. E eu tenho o que eu preciso já. Só que reparem que o que é que nós temos aqui? Uma tabela muito larga. A primeira coisa que eu vou mexer é isso. Olha o tamanho dessa tabela. Está muito grande. Também são muitas disciplinas. Uma coisa que eu posso fazer de início logo é filtrar as disciplinas. Vamos editar, adicionar um filtro. Tipo de disciplina, vamos adicionar somente as propedêuticas por enquanto. Já diminuiu um pouco, né, na comprimento, agora vamos tentar mexer na largura. Como o nome aqui está na vertical, eu posso mudar a orientação do nome. Aliás, ele está na horizontal, vou mexer para a vertical aqui, apontando para cima. Com isso, a gente ganha bastante espaço. Vamos tentar clicar e arrastar. Pronto. Ainda está um pouco grande, porque a turma é grande. São muitos alunos aqui. De novo. Eu acho que assim está ótimo. Não, muito. Ok. Muito. Esse total geral, aqui está a soma, né? Vamos voltar para a média. Essa aqui eu não vou nem exibir. Vou exibir apenas o que está na parte branca. Então eu vou selecionar essa parte branca, que é o que realmente me interessa. Aqui. Vamos centralizar isso. E vamos aplicar uma formatação condicional. Usando aquelas regras. Se o valor for menor que... Onde é que está o menor que? Aqui. Menor que 6. Vamos pintar isso de vermelho claro. Ah, mas eu quero mostrar valores intermediários, eu quero ter uma escala de cor melhor. Então, esquece a cor única. Vamos para a escala de cores, porque eu acho que é mais interessante. Porque aqui eu tenho diversos tons de verde, como vocês podem ver aqui, né? Mas para não mostrar uma cor só, eu vou usar duas cores. E nesse caso, eu vou escolher para o valor máximo um tom de azul mais escuro. Então as notas mais próximas de 10 vão ser um azul mais escuro e as mais próximas de 0 vão ser um vermelho mais escuro. Notas intermediárias, ou um azul mais fraco ou um vermelho mais fraco. E a nota do meio vai ser 6, o valor intermediário. Concluído. Então está feita a minha escala de cores. Então dá para eu conseguir ler bem aqui as disciplinas e os nomes dos alunos. Eu posso também editar se eu quiser, mudar a coloração disso. Eu posso tentar deixar da mesma cor aqui da disciplina e mudar a cor do texto para preto. Então eu acho que dá para ler, mas está um pouco caótico isso. Tá meio difícil da gente identificar padrões. Por quê? Porque está em ordem alfabética. Tá? A disciplina está em ordem alfabética e o aluno também está em ordem alfabética. É mais interessante colocar em ordem de nota, tá? De média. Então, para fazer essa edição, eu não vou mexer, claro, na tabela, eu vou mexer aqui no meu editor.
e vamos alterar a linha para, ao invés de mostrar aqui, né, a disciplina, eu vou mostrar a média. Tá? Não é o nome da disciplina em ordem alfabética, é a média da N3, a partir do total geral. Em ordem decrescente, eu quero que seja do maior para o menor. Então a disciplina com as melhores notas é química e a disciplina com as piores notas é biologia, nesse caso. E eu vou fazer a mesma coisa com os alunos também. Então eu vou aqui nas colunas, está selecionado o nome completo do aluno, não é o que eu quero a média da N3 total geral. E eu quero em ordem decrescente também, tá? Da esquerda para a direita. Então vocês podem ver que o gráfico agora tem uma área mais marcada em azul, que vai mostrar os alunos com as melhores notas e as disciplinas que dão as melhores notas. E a parte mais preocupante, tá? Os alunos com as notas mais baixas, no geral, e as disciplinas que costumam atribuir notas mais baixas. Então esse heatmap eu posso tentar copiar e colar direto na minha apresentação, mas vocês vão ver que vai ter um problema aqui. Quando eu vou aqui em heatmap propedêuticas, copiar, colar, vinculado, infelizmente o meu planilhas ele não vai ter a capacidade de rotacionar o texto. Tá? Ele vai tentar mostrar desse jeito, não fica muito bom. Então uma opção, nesse caso, tá? Vai ter que ser o jeito é a gente tirar um print da tela. Tá? Não é a melhor solução, mas é o que dá para resolver por enquanto não acharmos outra solução. Então tá aqui o heatmap das primeiras. Se cortar um pouquinho a gente vai ter que fazer de novo, né? Que eu vi que cortou. Talvez diminuindo o zoom, né? Para não cortar o nome da disciplina nem o nome do aluno. E assim a gente pode visualizar bem melhor durante uma apresentação, porque vai aparecer o nome da disciplina e o nome do aluno também. Tá? O que não daria para ver se eu colocasse todas as disciplinas, eu ia ser forçado a reduzir o tamanho da imagem, ia ser mais difícil a leitura. E agora, para finalizar, o heatmap das disciplinas específicas. Então, bastaria eu copiar, vou jogar isso aqui para o final, renomear para heatmap propedêuticas. Eu vou apenas copiar essa planilha, né, na função duplicar, aqui ela. Vou renomear para heatmap específicas. E bastando apenas eu ir aqui em editar e mudar o filtro. Tá? Mudando aqui do tipo de disciplina, trocando de propedêutica para base técnica. Vou dar um OK. Já fez isso. Tá? As disciplinas específicas são essas. Gestão ambiental, legislação, higiene, introdução à agricultura, etc. E os alunos, tá? Verificando aqui se está realmente selecionada a função, ó, ordem decrescente de acordo com a média da N3 para a disciplina e o nome do aluno também decrescente e pela média. Então, feito isso, eu vou printar e jogar lá para a minha apresentação. Pronto. E a partir daí, gente, toda vez que eu atualizar alguma coisa na planilha, por exemplo, vocês vão receber uma planilha sem essas notas da N3. Você vai adicionar as notas da N3. Consequentemente, tudo isso vai ser atualizado automaticamente. Mas na apresentação, se eu mexer algum valor, eu tenho que clicar aqui nesse botão para atualizar o gráfico. Toda vez que tiver alguma mudança. Só não vou poder fazer isso nessas fotos que eu tirar print. Okay? Mas aqui também vai dar certo atualizar, exceto as fotos que eu adicionei manualmente. Então é isso. Espero que tenham entendido e bom trabalho pra gente. Valeu!